Oi pessoal, nesse vídeo a gente vai falar sobre como obter a série de Maclaurin da função f de x igual ao cosseno de x. Bem, o que a gente precisa primeiro retomar é que quando eu peço para obter a série de Maclaurin, na verdade eu estou perguntando, peço para que você encontre uma série de potências, como está aqui, que a gente costuma denotar por somatório de n igual a zero até infinito a nx na n. É uma série de potências em que esses coeficientes a n, eles têm um formato específico, eles são obtidos através da expressão o enésimo coeficiente vai ser a enésima derivada da função aplicada no zero sobre n fatorial. Então, o primeiro passo para encontrar a série de Maclaurin que represente o cosseno é calcular esses coeficientes aqui e encontrar a forma geral deles para poder, então, depois, como pede o item 2, determinar em qual intervalo de números reais essa série de potências representa a função cosseno de x. Então, no primeiro passo, a gente vai calcular os coeficientes para depois, então, encontrar a forma geral deles. Cada coeficiente depende de uma das derivadas do cosseno. Então, por exemplo, o primeiro coeficiente, esse n que está aqui no índice, ele significa quantas vezes eu vou derivar a função, no caso, a função cosseno. Então, como eu vou calcular o a0, eu vou derivar 0 vezes. Então, eu vou simplesmente aplicar a função que estou interessada no ponto 0. Cosseno de 0, sabemos que dá 1, sobre 0 fatorial, que por definição é 1 também. O primeiro coeficiente, o coeficiente a1, vai ser derivar uma vez a função cosseno e aplicar no x igual a 0. Tudo isso dividido por 1 fatorial. A derivada do cosseno sabemos que é menos o seno, e nós queremos calcular quando x dá 0. Tudo isso dividido por 1, 1 fatorial. Só que seno de 0 é 0, então por isso que 0 aqui como resultado do coeficiente A1. Coeficiente A2, a gente deriva 2 vezes o cosseno e aplica no x igual a 0. Tudo isso dividido por 2 fatorial. A derivada do cosseno é menos o seno e a derivada de menos o seno é menos cosseno, que eu quero calcular quando x dá 0. Tudo isso eu vou dividir por 2 fatorial. Cosseno de 0, como nós já comentamos antes, é 1, e 2 fatorial aqui no denominador. O menos a gente trouxe da derivada anterior. O coeficiente A3 eu obtenho calculando 3 vezes a derivada da função, que no caso é o cosseno, substituindo x igual a 0 e dividindo por 3 fatorial. Derivada de cosseno é menos seno. Aí, como já tínhamos o menos aqui na frente, fica mais seno, e eu vou aplicar no x igual a 0, tudo isso dividido por 3 fatorial, porque eu estou calculando o A3. Novamente, aqui, seno de 0 dá 0. Então, anula o coeficiente A3. O coeficiente A4 é derivar 4 vezes, aplicar no 0, dividido por 4 fatorial. Então, se a derivada terceira era seno, a derivada quarta é cosseno, aplicada no x igual a 0, dividido por 4 fatorial. Por isso que nós temos 1 sobre 4 fatorial. Então, por enquanto, a nossa função, o cosseno de x, ela pode ser escrita como sendo a0, que é 1, mais 0x, porque o coeficiente do x, que era o a1, é 0. Esse cara aqui é o a1, esse é o a0, esse é o a2, esse o A3, esse o A4 e assim por diante. Então, essa seria os primeiros termos da nossa série de potências que representa a função cosseno. No entanto, eu quero encontrar uma forma geral para resumir esse somatório com infinitos termos. Então, o que eu posso perceber aqui? Notem que todos os termos com potências ímpares, eles se anulam. Então, só restam os termos pares desse somatório. Por isso, não vai haver parcelas com expoente ímpar na expressão geral que eu colocar aqui embaixo. Outra coisa que a gente pode observar é a relação que existe entre o número que está aqui no denominador e o coeficiente
que eu estou calculando. Então, por exemplo, aqui no A0, o denominador é 1 ou ainda 1 sobre 0 fatorial. O A2, que é o termo que não se anula, tem um 2 fatorial aqui no denominador. O A4 tem um 4 fatorial no denominador. Então, eu sei que só vou ter potências com expoente par. A forma geral de um número par é sempre 2 vezes um número natural. Além disso, eu sei que o cara que está aqui no denominador, ele é exatamente o número que está na potência do x. Por exemplo, aqui, 1 sobre 1 fatorial, 1 sobre 0 fatorial, x na zero. Aqui, menos 1 sobre 2 fatorial, x ao quadrado. Aqui, esqueci de colocar o fatorial aqui no 4. 1 sobre 4 fatorial, x na quarta, e assim por diante. Então, o expoente do x é o mesmo valor que está aqui no denominador, com o fatorial. Além disso, os coeficientes que não se anulam alternam os sinais. Por exemplo, o A0 é positivo, o A2 é negativo, o A4 é positivo, novamente o A6 vai ser negativo e assim por diante. Então, existe uma alternância de sinal, começando com um sinal positivo. Então, quando o primeiro n que eu calcular, que é o n igual a zero, vai ficar menos 1 na zero, e qualquer número elevado à potência zero, sabemos que dá 1. Depois, quando eu escolher o próximo natural, n igual a 1, aqui no expoente nós teremos 1, menos 1 na 1, negativo. Então, isso contribui com o sinal negativo do termo seguinte. Tá? Então, esse aqui seria a forma geral da série de potências que representam o cosseno. A próxima pergunta relevante é, mas será que essa série de potências ela representa bem o gráfico do cosseno de x em todos os valores de x ou somente para algum intervalo restrito de x? Então, por isso que nós calculamos qual é o intervalo de convergência dessa série. Para calcular o intervalo de convergência, a gente vai usar o teste da razão para convergência absoluta. Ele pode ser enunciado de várias formas. O que nos interessa desse teste é a seguinte afirmação, é que se eu calcular o limite de uma certa série com o valor absoluto, n tendendo ao infinito, do termo n mais 1 sobre o termo n, e esse resultado aqui for um número menor do que 1, então se pode afirmar que essa série somatório de Bn, quando n vai de 0 a infinito, que ela converge e ela, em valor absoluto, também converge. Então, nós vamos usar esse teste aqui, porque nós não temos como afirmar que todos os termos dessa série são termos positivos. Nós não sabemos, a princípio, quem que pode ser esse valor de x. Certo? Então, para adaptar o teste da razão para convergência absoluta, nós temos aqui embaixo, tudo que está aqui no somatório é que está fazendo o meu papel de Bn, aqui do enunciado. Nesse caso, o que nós vamos fazer é substituir essa expressão que está na caixinha vermelha, trocando n por n mais 1, na linha aqui de cima, sobre a expressão tal qual ela está escrita aqui, que é o termo geral. O que acontece quando eu estou considerando o valor absoluto? O sinal vai ser desprezado ao longo do cálculo do limite. Então, tudo bem, se você quiser simplificar o menos 1 na n com o menos 1 na n mais 1, ocorre que com o valor absoluto vai sobrar só o menos 1, né? Porque eu vou poder cancelar esse cara com esse cara. E esse negativo vai desaparecer depois quando eu considero o valor absoluto. Então, você pode já agora desprezar esse menos 1 que não vai afetar o resultado do limite. Além disso, aqui no expoente, quando eu troquei n por n mais 1, eu vou fazer a distributiva. Isso é 2n vezes 2. Então, aqui à direita, já podemos ver que está feita a multiplicação 2n vezes 2. 2 vezes n, 2 vezes 1. No denominador também, 2 vezes n mais 2. Tudo isso fatorial, que veio junto do enunciado lá no termo geral. Aí eu vou multiplicar pelo inverso da fração do denominador. Esse 2n fatorial aqui embaixo, coloco no numerador, e o x na 2n veio para o denominador. Agora, novamente, eu posso fazer mais algumas simplificações.
esse x na 2n aqui eu posso cancelar com o 2n da potência da linha de cima. Além disso, essa expressão aqui embaixo, 2n mais 2 fatorial, para eu poder cancelar com o 2n fatorial que está aqui no numerador, eu vou abrir esse fatorial da seguinte forma. Isso é a mesma coisa que escrever 2n mais 2 vezes 2n mais 1 vezes 2n. Nota que a gente está diminuindo em cada fator uma unidade, até aparecer o 2n. Por que só até aparecer o 2n fatorial? Porque aí eu posso cancelar esse fator com esse. Além disso, esse x ao quadrado aqui, como ele é positivo, não varia com n, eu posso retirá-lo do limite. Fica x ao quadrado, limite quando n tende ao infinito, 1 sobre... O n também é positivo, por isso 2n mais 2 é um número natural positivo, 2n mais 1 também é positivo. Sendo assim, as barras aqui foram desprezadas na escrita na linha seguinte do limite. Esse limite aqui, quando n tende ao infinito, o denominador vai ficando cada vez maior e o quociente tende a zero. Por isso, x² vezes zero dá sempre zero, não importa qual seja o x pertencente aos reais. Pelo teste da convergência, da razão para convergência absoluta, se o número que eu achei aqui é sempre menor do que 1, então o intervalo de convergência dessa série de potências é exatamente todos os reais. Isso significa que a série de Maclaurin que a gente encontrou para representar o cosseno, que é essa aqui, ela representa bem o gráfico do cosseno para qualquer valor de x pertencente aos números reais.